Senhor. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, abra no texto que nós lemos. Vamos meditar um pouco. Aleluia. Vou pegar o versículo de número 19 para nós tirarmos base do que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. Que diz assim, Apocalipse 1:19: Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Glória a Deus. Nessa oportunidade, eu não vou falar sobre escatologia, embora o livro do Apocalipse é o livro das revelações, onde Deus revela sua vontade para o fim dos tempos. Glória a Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um tema que me tem preocupado há alguns dias. E o tema da mensagem é: que igreja seremos depois da pandemia? Me peguei a pensar e fiquei preocupado, pois uma indagação surgiu e perguntei: que igreja seremos depois da pandemia? Fiquei alarmado ao constatar que muitos de nós crentes não estamos percebendo em que tempo estamos vivendo e como Deus tem tratado com a sua igreja. Porque nós podemos ver o Senhor colhendo frutos maduros da sua seara. Quantos servos, quantos pastores o Senhor tem ouvido as mansões celestiais. E parece que nós não estamos percebendo o tempo e o que o Senhor realmente quer falar com a sua igreja. Infelizmente, eu não posso, nesse cenário atual, dizer que nós seremos uma igreja do avivamento mundial. Pelo cenário que nós vivemos, em uma grande quantidade de crentes que não desejam as bênçãos e os dons espirituais, muito menos desejam o compromisso com o Evangelho e com a obra de Deus. Pois parece que estavam esperando um momento para cruzar os braços, para não fazer mais nada, para sumir do cenário e simplesmente cuidar, entre aspas, da sua vida secular, porque aquele que serve ao Senhor de todo entendimento, de toda a sua alma e de toda a sua força, não tem como separar secular do religioso, não tem como separar Deus das coisas da nossa vida. Pois quando separamos o Senhor das coisas da nossa vida, nós então começamos a tropeçar, a sair do centro da vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria de nós, crentes contemporâneos, os crentes de hoje em dia,
Desejamos um Deus que possa realizar os nossos sonhos, que possa nos fazer ser bem-sucedidos. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E esquecemos que o nosso Deus é um Deus soberano. E quando a sua vontade soberana, ela entra em questão, a nossa vontade fica em segundo plano. A nossa vontade tem que se submeter à vontade divina. Porque independente daquilo que eu penso e daquilo que eu quero ser e daquilo que eu quero ter, a vontade de Deus está acima da minha vontade. Tem como melhorar um pouco? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos urgentemente entender o tempo em que nós estamos vivendo e o que o Senhor está tentando nos dizer. O tempo é o tempo de se aproximar de Deus. O tempo é o tempo de buscar ao Senhor. Mas o que nós estamos vendo é um distanciamento. Aleluia. E eu me pergunto diariamente, onde os nossos irmãos, na sua maioria, estão quando nós estamos no horário de culto e quando nós estamos fazendo os nossos cultos online para que a palavra de Deus chegue até a sua vida. Começo a pensar então que tipo de alimento essas pessoas estão se alimentando. E se alguém for ousado a dizer, estou cultuando em um culto de uma igreja tal, esquece então da sua sensibilidade espiritual, porque nem sequer sabe honrar a autoridade espiritual que está sobre a sua vida e está se alimentando de coisas que ninguém está acompanhando para ver se é lícito, se é de bom, se é agradável mesmo essa pessoa estar se alimentando disso. Porque quando a assistência espiritual for requerida, não vai ser do pastor A e B, de live A, B e C. Vai ser daquele que está autorizado diante de Deus a responder pela tua alma. E eu me pergunto, começo a fazer estes questionamentos: aonde estão os nossos irmãos que a cada culto enchiam as nossas congregações com glórias a Deus e aleluias? E o Senhor começou a me fustigar o coração com esse questionamento. Então eu não pude ficar calado. E tenho que te chamar a atenção nessa noite, meu amado irmão. Se todas as segundas, quartas e sextas e os domingos pela manhã na escola bíblica e à noite o nosso culto tinha um horário marcado, ele continua da mesma forma com o horário marcado. Não pensas tu que o Senhor Deus não tem te olhado quando você negligencia o horário do culto? Não pensas no teu coração
que o Eterno não está vendo quando você se omite de estar adorando a Ele para fazer outras coisas tantas. Ainda que sejam coisas lícitas, mas o horário de culto é um horário especial em que nós temos que nos reunir para adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos os nossos irmãos não tendo interesse de buscar ao Senhor, de compartilhar, aleluia, da comunhão, para falar: olha, meu irmão, eu estou acompanhando aqui, estou sendo edificado, o Senhor tem falado comigo, a palavra do Senhor tem me fortalecido. Nós começamos a nos preocupar, porque por outro lado, em contraponto, nós não vemos os irmãos sendo participantes, mas em contraponto, nós estamos vendo pelas redes sociais os nossos jovens indo para um caminho que pode ser sem volta. Os nossos jovens não podem verter 2 tipos de águas nos seus lábios. Não dá para adorar a Deus e ao mesmo tempo estar louvando ao Satanás com músicas profanas. Não dá para aceitar esse tipo de atitude, ficar agindo como se tudo estivesse perfeito, ao ver a nossa juventude se distanciando de Deus. E se, não vou dizer flertando, mas abraçando as coisas do mundo, achando que podemos servir a Deus e também compartilhar das coisas do mundo. Não dá. Porque os lábios que foram consagrados ao Senhor não pode dar lugar para cantar canções que não glorificam o nome do Senhor, e outras canções até de conteúdo que não se deve achar nos lábios de um crente. E se nós falarmos de irmãos e de irmãs que se portam em redes sociais como se fossem adolescentes, parece que estão querendo recuperar o tempo que se passou, e não se portam como verdadeiras senhoras que servem a Deus, como verdadeiramente homens de Deus. E diante deste cenário, o Senhor me leva a indagar novamente: que igreja nós seremos depois da pandemia? E volto a dizer, este quadro não me anima a dizer que nós seremos a igreja do grande avivamento mundial. Porque se nós continuarmos nessa marcha, meu irmão, pode ser que a porta se feche e nós não tenhamos acesso, porque a palavra do Senhor nos diz que estreita é a porta, não dá para barganhar, não dá para colocar a salvação em jogo por causa de prazeres do mundo, por causa de fazer aquilo que achamos ser correto. Corramos urgentemente para os pés de Jesus. Olhemos para a cruz do Calvário, porque Ele nos chama. Aleluia.
O que nos preocupa é também ver nos grupos internos oficiais da igreja, não há uma comunhão. As pessoas, os irmãos não compartilham uns com os outros das suas experiências. E quase quando alguém posta algo edificante, logo em sequência vem alguém dizer: é muita mensagem, eu vou deletar. Mas se fosse coisas que massageiam a carne, fazem o conforto do bem-estar, ninguém falaria nada. Pedidos de oração, meu irmão, quase nenhum nós vemos, porque não há confiança para se pedir, porque, aleluia, parece que estamos divididos. Obreiros que acham ser donos de uma parte do rebanho, quando na verdade nós deveríamos ser perfeitos em unidade, em amor, para compartilharmos as experiências, para termos liberdade de nos comunicar as nossas necessidades, de pedir oração no momento de dificuldade, de contar testemunhos para nos alegrarmos juntos com as nossas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desse cenário, eu me pergunto novamente: que igreja seremos depois da pandemia? Seremos como os efésios, ao qual o Senhor adverte dizendo: por que perdeste o teu primeiro amor? Seremos a igreja que perdeu o seu amor, a ponto de Jesus ter que se novamente colocar diante, trazendo uma mensagem dizendo: lembra-te de onde tu caístes e pratica as primeiras obras. Ou seremos como os Gálatas, que foram iludidos por uma doutrina nova e perderam a sua liberdade diante de Deus? Oh, meu irmão, tenha liberdade diante do Senhor. Não deixe que os teus pensamentos, ou que algo que você ouviu aí por fora, venha iludi-lo, a ponto de achar que você não tem que compartilhar, que você não tem que se unir, que você não tem que estar preocupado, aleluia, com a programação da sua igreja em que você serve. Porque a igreja continua caminhando, embora não tenha culto presencial. Como eu já falei, o evangelismo não parou, a obra missionária não parou, a obra assistencial não parou. E Deus conta contigo. O Senhor continua a procurar, meu irmão, crente dessa qualidade. Jesus procura os verdadeiros adoradores. Será que Ele pode te encontrar, adorador? Aleluia. Ou seremos como a igreja de Coríntios? Porque os irmãos de Corinto, eles eram trabalhosos, eles eram difíceis, embora tinham muitos dons, eles toleravam o pecado.
Até na Santa Ceia do Senhor havia problemas. Era uma igreja dividida. Era uma igreja cheia de facções. Mas ainda assim, o Senhor não abandonou a igreja. Meu irmão, que igreja seremos depois da pandemia? Ou seremos como os romanos, que descobriram, aleluia, a justificação pela fé, mas com o passar do tempo, a politização da igreja fez ela perder esta mesma fé salvífica. Ou seremos como a igreja de Colosso, que precisou ser advertida de doutrinas básicas, para que eles pudessem novamente saber que Jesus é o princípio de todas as coisas. Aleluia. E falar de doutrinas básicas, se nós falarmos do cenário atual da igreja, em que, se você entrar na internet, que você mais vê live de profeta para lá, profeta para cá, profetas que não conhecem a teologia que ele professa, não conhecem a doutrina básica da sua fé, mas querem ser instrumentos, profetas, querem ter título. Nunca se houve um tempo em que o homem deixou de ter temor como o tempo de hoje, porque muitos querem usar a palavra assim diz o Senhor, mas eu lembro de uma igreja em que havia temor para dizer assim diz o Senhor. E nisso eu me pergunto, que igreja seremos depois da pandemia? Porque Deus está falando com o mundo sim, mas está falando especialmente com a sua igreja. Ou seremos como a igreja de Tessalônica, oh glória, que usou a desculpa da vinda de Jesus para abandonar a sua vida de trabalhar, por não entender o que o Senhor está dizendo com a igreja. Foi necessário Paulo escrever novamente e dizer: se alguém quer comer, que trabalhe. Ou seremos como a igreja dos hebreus, que deveriam de ser maduros, deveriam ser mestres, mas ainda necessitavam do leite como recém-nascidos. Crentes que não queriam crescer, queriam ser meninos para sempre. Aleluia. Ou seremos como a igreja de Pérgamo, que foi influenciada pelos pecados de Balaão e dos nicolaítas. Eles aceitavam a prostituição e a idolatria dentro da igreja. Pesada é essa palavra, prostituição. Meu irmão, mas eu quero chamar a tua atenção. Quando eu sirvo ao Senhor, e eu louvo ao Senhor, e depois eu vou cantar canções que não glorificam a Ele, que foram até consagradas pelo adversário da nossa alma, eu estou me prostituindo espiritualmente.
porque eu deixo a inocência da fé para viver os prazeres dessa vida. A Bíblia mesmo é quem diz: quem ama o mundo, o amor de Deus, do Pai, não está nele. Quem ama o mundo e o que no mundo há. Não é nenhum pastor que está dizendo, é a própria palavra de Deus, sendo pela instrumentalidade do apóstolo João. Mas a palavra nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E o que nós estamos vendo é um amor sem precedente pelo mundo. A moda, o tempo, as estações do mundo querem hoje ditar a regra para a igreja. E ai de alguém se falar que não observa tal coisa, tal feriado, isso ou aquilo. Parece que nós temos que seguir o mundo. Mas a própria palavra em Romanos diz: não vos conformeis com esse mundo. Ah, meu irmão, entra na vontade soberana de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. E Deus vai provar para você que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Seremos como a igreja de Tiatira, que apesar de ser o contrário de Éfeso, porque Éfeso tinha perdido o primeiro amor, mas Tiatira não estava, as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras, mas recebeu a acusação de tolerava Jezabel. Os profetas, ou melhor dizendo, os falsos profetas, aquele grupo tinha mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Tinha mais influência entre o povo do que a palavra de Deus. Tem pessoas que vai olhar hoje o culto online da igreja, vai ignorar, mas aquele irmão que é canela de fogo, aquele que é tutano, aquele que é pentecoste, assim diz eles, esse sim eu não posso perder, porque tem mais influência do que acompanhar um culto de ensino da palavra, do que acompanhar uma escola bíblica dominical, aonde você vai aprender a palavra, e com o aprendizado da palavra, quando vier o engano, você não vai ser enganado. Aleluia. Ou seremos como a igreja de Sardes, a igreja que tinha nome, que tinha reputação, tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Seremos crentes só no nome? Será que a nossa vida está produzindo frutos de arrependimento? Será que a nossa vida está no altar e Deus está olhando como olhava para Jó ao olhar a nossa vida? Ou só teremos reputação? Ou só teremos uma aparência? Porque se for desta maneira, não excederemos os escribas e os fariseus, seremos semelhantes a eles. Será que seremos uma igreja como Laodiceia,
a igreja presunçosa, confiante, a igreja morna. Dizia ser rica, mas era pobre. Dizia ser, mas não era. Dizia ter, mas não tinha. Será que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite? O apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus. Surge um endemoniado, Paulo expulsa o demônio. Alguém ao redor olha o poder de Deus e deseja fazer igual. Só que tem uma coisa: não adianta só ter nome, só ter reputação. Tem que ser conhecido espiritualmente por Deus e no reino das trevas. Porque o reino das trevas também sabe quem nós somos espiritualmente dizendo. Não adianta só ter aparência. Porque se nós levantarmos a mão e falarmos em nome de Jesus, e se nós não formos de Jesus, nada feito, meu amado. Mas se eu tenho aliança com Ele, quando eu levanto a mão e falo em nome de Jesus, o demônio tem que bater em retirada. Seremos como a igreja de Esmirna, uma igreja fiel mesmo na tribulação e na pobreza. Era uma igreja pobre fisicamente, mas espiritualmente era rica. Meu irmão, entenda como o Senhor trata com a sua igreja. Embora seja fiel, embora materialmente pobre, mas fisicamente, espiritualmente rica, Deus não livrou os irmãos de Esmirna da tribulação. Deus não livrou alguns da morte. Mas saiba de uma coisa, Ele falou: para vocês está reservado a coroa da vida. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seremos como a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Jesus. Aleluia. O cenário atual que nós estamos vivendo, crentes negando a Jesus diariamente com os prazeres da vida, esquecendo-se de que foi consagrado um dia, de que Ele derramou seu sangue purificador. Meu irmão, mas eu tenho uma boa notícia do céu para a tua vida. O Senhor é longânimo, é tardio em irar-se e grande em beneficência e misericórdia. E Ele te chama para o arrependimento. Assim como Ele disse para a igreja dos Efésios: arrepende-te, lembra de onde tu caístes e volte a praticar as obras do teu primeiro amor. Oh, aleluia. E diante de tudo isso, o Senhor me faz pensar de novo: que igreja seremos depois da pandemia? Tome uma decisão, meu amado irmão. Vamos fazer como o profeta Joel disse: multidões e multidões no vale da decisão. Nós estamos diante de uma decisão. Temos que tomar uma decisão: servir ao Senhor verdadeiramente ou não. Estamos vivendo um tempo em que não sabemos o que vai ser o amanhã, porque muitos estavam despreocupados. A saúde estava perfeita, tudo estava bem, nada abalava, mas hoje nós não sabemos se amanhã vamos ter saúde. Temos que estar com a vida no altar,
temos que estar diante de Deus como se fosse o último dia. Porque além de tudo isso, os sinais estão dizendo: eis que estou à porta. Maranata! Mas este Maranata já saiu dos lábios de muito crente. Mas que os crentes de hoje voltem a dizer Maranata, porque Ele está voltando. E bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Oh, aleluia. Meu amado irmão, não perca a tua salvação por nada nessa vida, porque o que Ele tem preparado excede todo o nosso entendimento, excede todo o nosso sentimento, excede tudo aquilo que nós pensamos e entendemos como ser. Porque o ser por excelência reservou para nós algo excelente no céu. Oh, eu quero te convidar a fazer uma oração. Que o Senhor possa trazer arrependimento no nosso coração. Que nós voltemos a clamar por um avivamento genuíno. Não é este avivamento que você fala em línguas e que fica alegre na presença, não. O avivamento genuíno que traz vida espiritual, compromisso com Deus, certeza de salvação, que te faz repudiar o pecado, que te faz desejar estar longe do mundo e perto do céu. Oremos ao Senhor. Se você pode se colocar de pé aí onde você está, se coloque. Se você não tem forças para se colocar de pé, porque a palavra entrou no teu coração, curve a sua cabeça em reverência a Ele, fale com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Tua presença e do Teu povo e da Tua palavra. Oh, quero te pedir, Espírito de Deus, desperta em nós, ó Senhor, um arrependimento verdadeiro, genuíno, para voltarmos para Ti como igreja, Senhor, eleita, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Oh, Jesus, socorre-nos nessa hora, precisamos, Senhor, de Ti. Senhor, vai de encontro a cada vida que ouviu essa mensagem, e que esta mensagem possa, Senhor, causar, Senhor, Senhor, uma mudança, possa causar, Senhor da glória, o desejo de Te buscar, de se estar próximo de Ti, Senhor, de reatar aliança contigo. Oh, Senhor da glória, aqueles, ó Senhor, que estavam distantes, Senhor, do Teu aprisco, que eles possam retornar para a Tua presença. Aqueles, ó Senhor, que um dia abandonaram a sua fé, que eles possam voltar para Ti, Senhor, que eles possam dar crédito para a Tua palavra, porque o mundo está passando, mas a Tua palavra permanece para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, socorre, Senhor, a Tua igreja. Injeta, Senhor, um desejo desesperado pela Tua presença, assim como a corça suspira pelas águas, que os Teus servos venham suspirar pelos Teus átrios, ó Deus. Oh, Espírito de Deus, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva a Tua obra, Senhor. Não deixa a Tua igreja perecer, Senhor, mas que haja um avivamento, ainda que este cenário diga tudo contrário. Ainda, Senhor, que na ótica humana, como eu falei nessa noite, tudo diga não, mas uma palavra do Senhor pode mudar toda a situação, porque Tu és um Deus que pode mover, Senhor, o impossível. Senhor, em nome de Jesus, aviva, Senhor, a Tua obra. Nós clamamos nessa noite, Senhor,
Pedimos ao Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Se você ouviu essa mensagem, estava afastado, aleluia, e quer retornar para Jesus, esse é um momento para retornar. Se você ouviu e nunca conheceu Jesus como deveria conhecer, e quer tê-lo como Salvador, também este é o momento para que você tenha Jesus como Salvador da sua vida. Deixe no seu comentário: eu quero Jesus, e nós vamos orar por você, e nós vamos entrar em contato com você, e o nome do Senhor será glorificado, e a sua vida, aleluia, estará salva em Jesus Cristo. Nosso culto está chegando ao final. Quero agradecer você que acompanhou este culto, aleluia. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Sejamos uma igreja fiel, como Filadélfia. Ainda que tenhamos poucas forças, o Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele nos fará vitoriosos. Nós já vamos estar agradecendo ao Senhor, mas quero também compartilhar com os irmãos. A nossa escola bíblica dominical será aos sábados às 19 horas e no domingo às 15 horas o nosso culto de missões, o culto missionário às 15 horas. Meu amado irmão, traga o seu cofrinho missionário, traga a sua oferta missionária, deixa Deus te usar para ser um instrumento em suas mãos. Presbítero Jodimar fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, corrigindo o culto domingo às 17 horas, não às 15, amém? Glória a Deus. Mas quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando você chegar em sua casa, ou você que já está em sua casa, vá diante do espelho e pergunte que igreja você é. Que igreja somos nós? E Deus tenha misericórdia, irmãos, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. E é olhando para o espelho, irmãos, que reflete a nossa imagem. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade nessa noite, por esta palavra, Senhor, que veio do teu coração para o nosso coração, meu Deus. É um alerta, Senhor, para a igreja na noite de hoje, que o Senhor está voltando. O Senhor ama, Senhor, aqueles que o Senhor chamou, Pai, aqueles que o Senhor escolheu. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Peço, Senhor, uma noite abençoada, um fim de semana abençoado, Senhor da glória. Meu Deus, colocamos nas tuas mãos o nosso lar, a nossa família, Pai. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor da glória, todo o pedido de oração, Senhor. Vamos, Senhor, sair daqui, Senhor, abençoado. Peço uma noite, Senhor, reparadora, Pai, debaixo da tua graça, da tua proteção. Oramos, pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar o nosso grito de guerra. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Essa igreja está orando por vitória, poder e glória. Estamos orando por vitória, poder e glória. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.